Será que uma sessão de terapia é um lugar que você já considerou levar a sua vida financeira? Será mesmo que você já venceu o tabu de falar sobre dinheiro em uma sessão com um terapeuta, com o seu analista, de forma a refletir sobre como as suas emoções e a qualidade das suas relações interferem na sua vida financeira, bem como a sua vida financeira tem interferido na qualidade das suas emoções e na qualidade das suas relações? Eu sou Sara Matos. Eu sou psicóloga, atuo em consultório, com a prática clínica, com foco de trabalho em psicologia financeira e também dou aulas e faço vivências para que cada vez mais pessoas possam compreender o impacto do dinheiro no seu mundo interior e também como o mundo interior impacta na vida financeira. E esse é o podcast O Dinheiro Está no Divã, em que a gente reflete sobre dinheiro no olhar da psicologia, como se a gente estivesse numa sessão de terapia. Eu quero começar o nosso papo hoje falando um pouco sobre compras por impulso. Eu recebo muito, em atendimento, em consulta, pessoas que têm uma vida financeira bem mais desorganizada, não porque essa pessoa realmente não ganhe muito bem, não porque essa pessoa ore e diga eu tenho problemas de vício em jogos, ela não tem psicologicamente nada muito impactante. Mas ela chega no final do mês e ela diz para onde foi o meu dinheiro. E quando ela olha o extrato financeiro, olha o extrato bancário, de cartão de crédito, ela começa a perceber que aquele chocolatinho que ela comprou, aquele sapato, aquela roupa, aquela coisa a mais que ela foi lá e comprou, bagunçaram por completo a vida financeira. O nome dessas compras são as compras por impulso. E eu fui uma pessoa kamikaze o suficiente para me propor a ficar 60 dias sem compras por impulso. Entre novembro e dezembro, que é para ficar mais animado, no meio de uma Black Friday com Natal, presentes e tudo mais, eu disse, eu vou segurar todas as minhas compras por impulso. Não necessariamente para que eu veja o impacto na minha vida financeira, porque eu sei que existe sim, lógico, o impacto, as minhas contas ficaram muito mais saudáveis, eu tive um benefício financeiro no final desse tempo, mas o meu objetivo, na verdade, era poder entender como eu posso segurar as minhas compras por impulso e isso impactar o meu mundo interior, as minhas emoções e as minhas relações, e como as minhas emoções e relações também iriam impactar a minha relação com o meu dinheiro e a forma como eu gasto esse dinheiro. Então, por 60 dias, eu me propus exclusivamente um desafio. Eu não vou comprar nada que não seja uma necessidade real. Eu vou pagar os meus boletos, eu vou comprar a minha alimentação, porque é uma necessidade real. Se eu precisar trocar alguma coisa, eu vou fazer isso, mas nada do que é necessidade real ali naquele momento, eu não vou comprar. E assim eu comecei o meu desafio. E dentro desses 60 dias, é claro, eu sou um ser humano, eu escorreguei algumas vezes, mas como eu tenho uma cabeça realmente bem investigativa e curiosa, ao invés de eu ficar me culpando, dizendo, ai, nossa, como eu sou uma pessoa horrível, eu não consigo cumprir as metas que eu coloco, eu olhei para aqueles momentos de deslize e eu aprendi sobre mim. Eu olhei para os momentos de deslize como se fosse uma pessoa de fora olhando para o que estava acontecendo e eu refleti sobre aquele momento de escorregada, sobre aquele momento em que eu estava ali, não consegui segurar o impulso e então pude entender melhor, refletir e cair cada vez menos dentro desse espaço. Só para você saber, durante esses 60 dias eu consegui segurar realmente as minhas compras por impulso de uma forma que eu devo ter caído umas 2 ou 3 vezes no que eu chamo internamente de o canto da sereia.
em que eu estava em um ambiente, que eu estava em uma determinada condição emocional, estava dentro de uma relação que era importante, e esse caldeirão de coisas que aconteceram, essa conjunção de coisas que aconteceram no momento, me fizeram realmente perder um pouco o contato com a minha consciência. Eu fui lá e comprei por impulso. E eu comprei coisas que, no fim, eu nem queria ter comprado. Mas foi muito importante porque eu acabei tendo algumas lições internas sobre as minhas compras por impulso. E eu quero aproveitar aqui para te contar as lições que eu tive sobre isso, as 8 lições que eu aprendi segurando as minhas compras por impulso durante 60 dias, que eu acho que podem te ajudar a entender por dentro como você também opera, como você também funciona, porque talvez em alguns desses pontos você funcione como eu. Compra por impulso é algo que nos toma, certo? É algo que nos subjuga. É algo que quando vem, parece que eu não sou mais eu. Parece que eu fui tomada por algo que é maior do que eu, e quando eu menos esperei, estava lá comprando. Internamente, isso tem algumas justificativas. É muito comum que, quando eu seguro algo internamente, quando eu seguro uma emoção, quando eu estou no calor de uma emoção que eu não consigo lidar, aquelas emoções que realmente são mais duras e difíceis de serem processadas, de alguma forma, essas emoções elas precisam de um caminho de saída, de uma rota de escape, e um dos lugares em que essas emoções que são mais difíceis de serem processadas, que encontram para escapar de nós, para serem descarregadas e nos trazerem alívio interno, tanto alívio psíquico e muitas vezes até um alívio físico, é a compra por impulso. A compra por impulso, ela te dá uma sensação de prazer, te dá uma sensação de paz e de descarregar uma quantidade de estresse que outras partes da vida podem não estar te dando. Pode ser o seu caso, pode não ser. Dentro desses 60 dias, para mim, a primeira coisa que ficou bem clara, né, das 8 coisas que eu realmente entendi, a primeira delas que ficou bem clara é que as primeiras semanas foram as piores. Parecia que eu queria comprar tudo que viesse pela frente. Eu sabia que eu não precisava daquilo, era como se eu tivesse meio partida por dentro e eu tivesse experienciando ou tendo mais contato com essa partição interna. Existia uma voz dentro de mim que dizia: mas você não precisa desse item, desse objeto. E uma outra parte que me dizia: nossa, mas isso seria tão legal, eu acho que eu preciso sim, eu acho que eu vou comprar. E ter essas duas partes internas, né, essas duas vozes dentro de mim, criando uma oposição dentro de mim, uma que não queria gastar e uma parte que queria gastar, me fez realmente entrar por dentro num estado de estresse. E as 3 primeiras semanas foram as mais difíceis, inclusive foram as que eu mais caí. Eu comprei um panetone específico que eu não queria comer, que eu não precisava naquele momento, mas como eu estava estressada, estava fazendo uma coisa completamente diferente, em outra parte da minha vida, na verdade, que não tinha nada a ver com aquele momento que eu estava vivendo ali, que na hora que eu comprei o panetone, mas as outras partes da minha vida que estavam me causando um estresse, uma frustração, me fizeram acreditar naquele momento que aquele panetone era tudo que eu precisava para relaxar ali naquele momento. E quando eu comprei, né, que no momento me veio o relaxamento e 30 minutos depois do relaxamento eu comecei, puxa, não precisava disso. Eu comprei e eu nem queria. Tô com o panetone aqui debaixo do braço e eu nem quero comer. Eu nem acho ele assim tão gostoso mais.
Essas 3 primeiras semanas, ter esse contato com essas duas vozes, essas duas partes internas opositoras, me criaram uma tensão tão grande que foi muito mais difícil segurar. Eu me senti muito bem porque eu só escorreguei 2 vezes. Eu me senti realmente uma mulher vitoriosa, porque durante 3 semanas eu só escorregar 2 vezes, sendo que eu poderia e tive vontade e desejo de escorregar muito mais, eu achei uma vitória. Mas depois que passou essas 3 semanas, a coisa ficou mais tranquila. Parece que essa tensão, ela deu uma relaxada, como se eu tivesse entrado num estado de compreensão de que essas tensões são normais, e eu acredito que eu acabei entrando em um processo de resiliência, que foi outra coisa que eu aprendi dentro desse processo sobre mim. Quando eu consigo resistir, e eu consigo resistir com consciência, sabendo que eu estou resistindo, eu consigo desenvolver resiliência à frustração. Por que que a frustração? Porque tem uma parte minha que quer seguir para um caminho, uma outra parte que quer seguir para outro, e independente do que eu decida fazer, eu vou me sentir frustrada. Se eu segurar as compras por impulso, essa outra parte que quer comprar vai se frustrar. E se eu comprar por impulso, essa outra parte que quer segurar, que quer realmente ficar sem comprar por impulso, vai se frustrar. E eu comecei a entender que quanto mais eu segurava esses opostos, quanto mais eu tinha consciência dessas duas partes que me puxavam, cada uma ia me puxando para um lado, e eu ficava meio que no meio dizendo, cara, eu vou conseguir resistir. Não é resistir ao impulso, é resistir por dentro a essa tensão entre esses dois opostos. E essa resistência me deu resiliência e aumentou a minha linha de base para a minha percepção e o quanto eu dou conta de frustração, de fazer algo que vai me deixar muito frustrada, porque vai contra uma outra parte dentro de mim. E isso fez uma transformação na minha vida. Aumentar a régua de frustração dentro de nós é uma das tarefas que nós precisamos fazer, porque as nossas compras por impulso, elas costumam estar a serviço de uma frustração, de um estresse, de uma dor, de um sofrimento psíquico que nós passamos durante aquele determinado tempo. Quanto mais eu consigo, de forma consciente, entender o que está acontecendo, mais fácil é de eu resistir e de eu melhorar a minha força interna, o meu freio interno que me ajuda a compreender de uma forma mais consciente, mais racional talvez, mais lógica, o que é que está acontecendo. E olhar para dentro e realmente sentir essas duas partes opostas, cada uma puxando para um lado. E no final eu dizer assim, tá tudo bem, eu vou resistir a elas e eu vou continuar seguindo o meu caminho, me deu um patamar completamente diferente sobre como lidar com as frustrações, não só pelas compras por impulso, mas também por outras partes da vida. Depois das 3 semanas deu uma suavizada e realmente foi muito mais tranquilo chegar até o final do período. Inclusive até hoje eu ainda estou sobre o efeito desses 60 dias, eu estou realmente muito orgulhosa de mim, de conseguir, por exemplo, entrar no shopping e dizer, eu só preciso comprar isso e eu comprar apenas isso e nada mais, e não ficar com uma conversa interna que justifica, mas só aquilo ali, mas não vai fazer falta aquilo ali. Eu tenho mais resistência a esses processos interiores. Uma outra coisa que também veio, a terceira coisa que veio a partir de tudo isso, é que eu descobri que as minhas compras por impulso, elas não são sobre mim. Elas normalmente são sobre o outro, sobre como o outro me vê, sobre como o outro me percebe e não só sobre uma descarga emocional de algum estresse que eu esteja vivendo ali. E essa percepção me veio
pelo meu segundo deslize, que foi, eu faço aula de desenho. O meu professor de desenho me falou que seria bom, quem sabe, né? Não era obrigatório, mas eu poderia ter um lápis XYZ. Eu não precisava do lápis. Eu não estou usando o lápis porque eu estou num processo ainda muito básico da aula de desenho, mas eu fui lá e comprei. Eu comprei porque eu gostaria que aquele professor percebesse que eu era uma aluna que escutava, que estava dedicada ao processo e que ele, no fim, acabasse, abre aspas, gostando de mim. Como se o fato de o professor ter uma boa visão ao meu respeito fosse realmente me fazer desenhar melhor. Como eu cheguei nessa conclusão? Refletindo sobre os motivos e as motivações interiores pelas quais eu havia quebrado pela segunda vez a minha decisão de segurar as minhas compras por impulso e só comprar aquilo que era necessidade real. Eu consegui me convencer que ouvir o professor e comprar aquele item era uma necessidade real, mas assim que eu comprei, eu disse: eu não precisava, não era real. O material que eu já usava era suficiente para eu poder realizar o meu trabalho na aula de desenho da forma como eu já precisava. Então, as minhas compras por impulso, elas diziam muito menos sobre mim e muito mais também sobre como eu gostaria que o outro me visse dentro desse processo. A quarta coisa que eu percebi dentro desses 60 dias é que a compra por impulso me desconecta de mim. Quando eu tenho uma decisão que eu sei que é benéfica para mim, que vai me trazer benefícios e vai transformar a minha vida financeira em algo mais saudável e que eu tenha realmente o controle sobre aquilo, que eu seja senhora da minha vida financeira, a partir do momento em que eu entro numa compra por impulso, eu estou me desconectando de mim. Eu estou me conectando, na verdade, com outras partes que existem dentro de mim, mas que não fazem parte da minha consciência e do meu desejo consciente de realizar e de ser uma pessoa com uma vida financeira mais saudável e mais adulta. E quando eu comecei a perceber que, juntando com a outra descoberta de que uma compra por impulso é sobre o outro, não é sobre mim, e que por causa disso a compra por impulso me faz desconectar de mim mesma, para eu me conectar e ser a pessoa que eu acho que eu tenho que ser para ser bem quista, para ser bem avaliada, para ser bem vista por uma outra pessoa, eu caí em mim. E eu disse: será mesmo que bagunçar a minha vida financeira para receber do outro uma validação, uma avaliação positiva, um joinha, é realmente motivo suficiente para eu bagunçar essa vida? Eu acredito que não, e eu comecei a perceber que a forma como o outro me enxerga fala sobre o outro, sobre o que habita dentro do outro, sobre as necessidades do outro. E as minhas compras por impulso não vão alterar isso. Eu comprar um sapato, uma roupa, um lápis que seja, para que a outra pessoa me avalie de forma positiva e tenha uma imagem positiva de mim, não altera em nada a forma como realmente aquela pessoa me vê. É sendo eu mesma, aceitando e abarcando quem eu sou, respeitando, é claro, a outra pessoa, que realmente me faz ter uma vida financeira mais saudável. Essa foi uma conclusão que eu cheguei, que eu olhei assim, gente do céu, realmente as minhas compras por impulso, elas estão me desconectando de quem eu sou. Eu compro coisas que eu olho e digo, eu não vou usar isso, nem combina comigo. Onde que eu tava com a cabeça quando eu comprei isso aqui? Eu me desconectei de mim, me conectei com a visão que o outro quer de mim, e aí eu comprei por impulso. Foi muito importante para mim perceber isso, inclusive para poder começar um processo de transformação interna, de aceitar quem eu sou e esperar que, a partir do momento em que eu me aceito e eu me amo, eu também me abro para que o outro me veja como eu sou, e se for
né, do agrado dele, se for necessário para ele, se for saudável para ele, se for preciso, ele também vai me aceitar como eu sou, como eu posso olhar para ele e aceitá-lo como é. E assim a gente criar uma relação a partir de uma honestidade, de uma verdade de quem nós realmente somos. A quinta coisa que eu aprendi é que segurar as minhas compras por impulso me sobrecarregou em outras partes da minha vida. Eu passei a entrar mais em redes sociais. Eu olhava em todos os anúncios que me apareciam em redes sociais. Eu não ia comprar nada e eram coisas que eu não precisava, gente. Eu entrava em cada anúncio que sei não, sabe? Não sei. Eu entrei em 1000 anúncios assim, mas eu nem preciso. Nossa, esse negócio aqui eu nunca nem usaria, mas eu vou entrar. Porque esse impulso que estava indo para as compras, essa energia psíquica que acabava se esvaindo para a compra por impulso, precisava de um novo caminho. E assim eu comecei a entender cada vez mais o que é que ela falava sobre mim. E precisei trabalhar cada uma dessas coisas também. Então, entre o Natal e o Ano Novo, eu desinstalei todas as mídias sociais e fiz um auto detox sobre as mídias sociais, sobre a quantidade de tempo, fiz uma reflexão interior dos motivos pelos quais eu estava tanto tempo dentro das redes sociais, eu reduzi a quantidade, por exemplo, de TV que eu assistia e passei mais tempo, inclusive, em ócio. Eu comecei a perceber que eu tirei a compra por impulso e eu comecei a preencher o meu tempo e a jogar essa energia de impulso para outras áreas da vida e parecia que a minha vida estava sempre lotada de coisas para fazer, porque eu não tinha um tempo de parar e descansar. Isso foi muito importante para eu entender o que estava acontecendo dentro de mim. Uma sexta coisa que eu realmente também entendi nesses 60 dias é que compra por impulso, para mim, teve um ciclo vicioso que tinha sido formado ao longo do tempo e dentro das reflexões que eu fiz, né, eu quero, nossa, me veio esse negócio aqui para comprar, mas gente, por que eu quero comprar isso? O que isso vai me fazer de bem? O que isso vai me fazer feliz? O que isso fala sobre mim? O que isso fala sobre o outro? E dentro das reflexões que eu fiz, eu entendi o ciclo vicioso que a compra por impulso estava me colocando. Porque essa compra por impulso, ela estava colocando a minha felicidade no processo de compra apenas. Se eu estou comprando, eu sou feliz. Se eu não compro, eu não sou feliz. E eu comecei a entender pequenas felicidades da vida em outras partes da minha vida. Eu encontrei uma felicidade em conversar com as pessoas, eu entendi sobre sentir felicidade, de partilhar momentos que não envolviam o processo de compra, como vamos no shopping se encontrar, vamos tomar um sei lá das quantas. Mas eu comecei a sentar e a meio que a apreciar mesmo pequenos momentos de felicidade, de sentar e olhar o sol e entender que isso também era felicidade e sair desse ciclo vicioso de só quando eu compro eu sou feliz. Se eu não estou comprando, eu não tenho felicidade e parece que eu não estou sendo feliz o suficiente. Sétima coisa que eu aprendi dentro desses 60 dias é que por causa desse processo de eu encontrar felicidade em outros pequenos momentos que, inclusive, não envolviam dinheiro, eu comecei a me conectar e a sentir que eu tinha uma disponibilidade interna para me conectar com outras partes da minha vida, como por exemplo, ter prazer e felicidade em fazer exercícios. Eu voltei a fazer exercícios que antes eu me sentia super cansada e esgotada para fazer. Eu voltei a fazer exercícios, eu voltei a escrever no meu diário e a escrever sobre as coisas que eu estava vivendo ali naquele momento. Eu até tentei dentro desse processo fazer o diário do desejo, o diário das compras por impulso, e eu anotava assim, nossa, dia tal, tive vontade de comprar isso aqui, gente, mas isso aqui não tem nada a ver comigo, o que está acontecendo? Para poder refletir mesmo. Mas foi muito importante entender
que a minha felicidade também pode ser pulverizada e ser encontrada em outras áreas da vida, em pequenos momentos que são mais simples mesmo, como brincar com os meus bichinhos de estimação, como conversar com o meu marido, como ligar para familiares e conversar com pessoas que realmente fazem parte da minha vida. E isso me levou a me conectar com partes da minha vida que estavam um pouquinho de canto de escanteio, para poder realmente eu me reconectar com isso e sentir prazer e felicidade em outras partes. Voltei a fazer exercício, voltei a cantar, passei a desenhar sem tanta frustração, comecei a me sentir feliz em fazer o curso, foi realmente transformador na minha vida. E a última coisa que eu percebi nesses 60 dias é que eu entendi o que é prioridade na hora de gastar. Eu comecei, por causa das reflexões que eu fazia, eu comecei a criar por dentro como se fosse um treino de percepção sobre o que é relevante, o que é que realmente é prioridade na hora de gastar o meu dinheiro. Se eu sou senhora da minha vida financeira, se eu realmente tenho a minha vida financeira nas minhas mãos, se ela é minha, sou eu quem direciono o que vai ser gasto e o que não vai ser gasto. E nesse processo, entender sobre o que é prioridade na forma de gastar, que é um aspecto extremamente individual e particular, eu pude aprender a reconhecer quais eram as partes importantes que mereciam os meus gastos, que mereciam o meu investimento financeiro ali naquele momento. Investimento não é só aquilo que você faz para ter uma velhice tranquila. Nós temos investimentos diários quando nós compramos coisas. A gente não compra qualquer coisa. Se você entender que cada compra que você faz é um investimento, você pode se perguntar: esse investimento frutifica a minha vida? Esse investimento melhora a minha vida, transforma a minha vida em algo equilibrado, em algo que vale a pena ser vivido? Ou essa compra, na verdade, está como prioridade o outro? Como o outro vai se sentir, como o outro vai viver a vida, como esse outro vai me enxergar. Será que é prioridade para mim, nesse exato momento, comprar esse objeto para ser bem vista pela minha chefe, pela minha amiga, pelos meus familiares? Ou será que é melhor eu pegar esse dinheiro e investi-lo numa outra compra para que esse investimento e essa compra me retorne de uma forma mais prazerosa e realmente me ajude a ser senhora da minha própria vida financeira? Bom, eu sei que foram muitas reflexões, porque eu realmente reflito, não é só um hábito da minha profissão, mas é algo que eu já fiz e já faço a minha vida inteira, apesar da minha profissão. Eu reflito bastante sobre a minha vida, eu reflito bastante sobre aquilo que eu faço, inclusive para poder gerar transformações. Eu realmente acredito que uma honestidade interior é o que nos leva a uma vida mais consciente, a uma vida mais plena. E por causa disso mesmo, eu coloquei 60 dias, porque eu achava que se eu fizesse só 15, né, ia ser pouco tempo, e realmente foi pouco tempo. Mas os benefícios que eu estou colhendo, mesmo depois de 30 dias, praticamente depois de ter parado esse processo, são impagáveis, são literalmente impagáveis, porque aquilo que durante 60 dias eu fiz se enraizou de alguma forma que virou uma prática quase que cotidiana. Eu não preciso mais nem pensar para entender o que é prioridade ali naquele momento, eu não preciso mais ficar na briga interna de compro, não compro, compro, não compro, e agora eu realmente estou me sentindo mais senhora, cada vez mais senhora da minha vida financeira. Também achando que não vai chegar um dia que eu vou dizer assim, eu sou completamente dona da minha vida financeira, eu que mando nela, eu que tomo todas as decisões, porque eu acho que isso depende muito dos desafios que a vida nos apresenta. Às vezes a vida nos apresenta alguns desafios financeiros que a gente se pergunta,
como eu vou resolver isso? Eu não sei se eu ainda sou dona desse espaço. E isso faz parte porque isso nos traz crescimento, nos traz amadurecimento interior, psíquico, daquilo que habita dentro de nós. Então, e eu encerro, né, esse momento sessão para contar, porque sessão a gente não leva só problema, tá? Sessão de terapia a gente pode levar também todas as coisas que a gente descobriu para que o terapeuta possa dizer que, poxa, bacana, e aquilo, como é que foi para te ajudar realmente a costurar uma experiência dentro de você. Mas, se eu puder te deixar com algumas reflexões, algumas perguntas que você pode se fazer a partir do que eu te contei quanto tempo você acha que você dá conta de ficar sem comprar por impulso? Será que você entende as suas compras por impulso? Será que você consegue observar o impacto na sua vida interior que uma compra por impulso faz? Que ela dá para você e como a sua vida interior está impactando a forma como você compra? Fazer essas reflexões internas pode te ajudar bastante, inclusive a tomar decisões mais saudáveis para a sua vida financeira. Por hoje, a sessão está encerrada. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.